Boa noite, crianças. Tudo bom com vocês? Hoje é sexta-feira, 10 de novembro de 2023. 10 de novembro de 2023, fazendo as contas direitinho, significa que faltam apenas 20 dias para o meu natalício. Ficarei mais velho, chegarei aos meus 58 anos. Né? Então, é verdade. 20 dias para o meu aniversário, contadinhos, tá bom? Como de costume, né? Vou dar um minutinho para vocês, né? O meu café eu já tomei. O William que fez café, não, hoje foi o tu. Certo? Pega a tua água, pega o teu papel, a tua caneta. E a gente começa falando da Era Vargas, tá bom? Vamos ver aí o que a gente consegue tirar do panorama de saúde na Era Vargas, tá bom? Um minuto para vocês aí, tá? Enquanto a gente escuta de fundo aí o meu amigo Bill Douglas, né? Uma sumidade musical, né? Com harmonias muito parecidas com harmonias angélicas, né? Sons para que a gente coloque o nosso coração em paz. Boa noite, Ed. Tudo belezinha? Boa noite, dona Carolina, coisa linda. Respira fundo aí e vamos para a Era Vargas. Nosso som está em ordem. Sinal de que eu não baguncei o som. Ai. Sabe que tem dias que eu fico pensando como é que eu marco live desse jeito, se eu não tenho tempo nem de me coçar, né? Parece uma coisa de doido, mas, né? Agora os meus dias são muito curtinhos. Eles já eram, agora eles são cada vez mais, né? Neste local aqui do mundo, onde os dias parecem saunas, né? Saunas ao ar livre, uma beleza, né? Tudo muito seco, né? Quando chove fica seco de novo, um calor absurdo. Muito bem. Vamos lá, vamos cair para dentro da Era Vargas, tá? Só pra gente não perder o gatilho da brincadeira, tá? Quando a gente encerrou a aula da semana passada, estavam surgindo as primeiras caixas de pensionistas, separadas por ocupações, tá bom? E a nossa República Velha vai até o ano de 1930. Tá bom? Por quê? Em 1930, deixa eu baixar um pouquinho o meu amigo Bill Douglas aqui, senão eu vou ficar doido. No ano de 1929, ocorre a grande quebra, o grande crash da Bolsa de Nova York. Tá? E ocorre uma das primeiras grandes crises mundiais, né? Obviamente que depois do pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial, né? Que foi uma outra crise, mas essa é uma crise estritamente financeira. E o Brasil, quando ele vai se posicionar frente a essa crise financeira, tá? O Brasil dá uma quebrada, porque a economia brasileira está sustentada em dois pilares, né? Basicamente a economia dos estados de São Paulo e de Minas Gerais, né? A chamada política do café com leite, tá? E a Bolsa de Nova York faz com que, né, o café também despenque, certo? Então a economia brasileira entra em crise, tá? E existe um movimento de insatisfação política, né, frente à ideia de que essa oligarquia, né, os ricos de São Paulo e de Minas Gerais continuem comandando a economia. E o nosso presidente da época, Washington Luiz, faz uma campanha ferrenha para que Júlio Prestes seja o próximo presidente do Brasil. E ocorre uma insatisfação, né, de estados como a Paraíba, né, como Pernambuco, como o Rio Grande do Sul, né, que começam a ficar contra
Olha a minha prima aí, Mary Chalmers. Né? E esses estados começam a ficar contra essas oligarquias e eles querem lançar uma chapa, né, que é a chapa para a presidência, onde o presidente, que era o nome que se dava para os governadores, o presidente do Rio Grande do Sul na época, Getúlio Vargas, né, seria encabeçado como a pessoa a disputar a presidência do Brasil. Tá? Aí, como é uma novidade na política brasileira, tá? Essa eleição ela é descaradamente fraudada, tá? E a chapa do Vargas perde, tá? Mas existe um movimento de inconformidade, tá? Que vai culminar no golpe de 1930, quando o Getúlio Vargas vai assumir o poder, tá? Inicialmente, quem está apoiando Getúlio Vargas acha que simplesmente Getúlio Vargas vai trazer as primeiras mudanças e ele vai manter a estrutura de governo, né, pseudo-democrática da época, tá? Mas é o que acaba não acontecendo, isso acaba virando um período extremamente autoritário, né, na nossa política, tá? E esse período é marcado por um viés, por uma mudança de mentalidade drástica em relação à saúde, tá? Deixa eu baixar de novo o Bill Douglas aqui. O que acontece? O Brasil, até a década de 30, ele era um país predominantemente agrícola e muito pouco industrial. Tá? E com a era Vargas acontece uma ideia de que a gente tem que recuperar a nossa economia baseada em mão de obra. Tá? Você tem que lembrar que na nossa última aula lá, os movimentos sindicais e as categorias estão se organizando, né? As profissões estão se organizando, né? E estão criando as suas caixas de aposentadoria e pensão. Tá? E isso é fortalecido no governo Vargas. Só que Vargas quer acabar com a liberalidade do desenvolvimento do Brasil. Tá? E Vargas começa a ser, vamos dizer assim, ele começa a ser um interventor da economia. Tá? O Estado assume uma posição, né, por um lado muito paternalista e por outra de controle da economia. Tá? Quando a gente vai consultar a literatura, tá? Infelizmente, né, no Brasil a gente não tem uma visão só histórica, tá? A gente tem uma visão histórica que ela vamos dizer assim, deturpada, né? Que é bem assim. Ela é deturpada por vias de crença, tá? Quem é de esquerda defende determinados posicionamentos, quem é de direita outros, tá? Mas o que acontece é assim, tá? Quando Vargas assume o poder, tá? E isso é o dado da Biblioteca Brasileira, tá? O que acontece? Vai acontecer o quê? Uma mudança considerável tanto no panorama político quanto no panorama social e econômico. Tá? A base disso é paternalismo e incentivo para que a industrialização do Brasil aconteça, o que realmente acontece. Tá? Há um desenvolvimento do produto interno bruto, as empresas começam a crescer, a se proliferar pelo país. Tá? Mas, por outro lado, né, como a gente já não tem tanta exportação, né, certo? A economia é uma economia mais interna e ela começa, né, o Estado começa a interferir na maneira como a economia vai ser movimentada. Tá? Certo? Nossa, hoje o Bill Douglas, eu estou abaixando ele, não quer abaixar. Essa maneira de administrar é uma maneira complexa, né? Porque você tira muito da autoridade liberal, né? Da livre concorrência, tá? Mas o Estado acaba sendo o interventor da nossa economia. Tá? De todo é ruim? Não. Tá? Não é bem assim, não.
O que acontece é assim, a indústria começa a crescer, a produção industrial começa a crescer, mas ao mesmo tempo, com o crescimento da indústria, os movimentos sindicais também passam a ter uma condição de poder na economia diferente do que tinha antes. Tá? O que existia antes da era Vargas é que, no que era relativo ao sistema de saúde, com o estabelecimento das caixas de previdência, tá? Os sindicatos determinavam quem tinha o direito de ser atendido e até que ponto existia esse atendimento. Tá? Até que ponto as caixas pagavam, né, financiavam o atendimento de quem era associado das caixas de previdência na época. Tá? Com o governo Vargas vão ocorrer as primeiras tentativas de universalização do sistema de saúde. Tá? Isso é um lado bacana. Tá? Só que a gente precisa pensar assim, a economia vai começar a criar empresas estatais, vai haver um crescimento muito grande das obras públicas, algumas de grande projeção, né? Como a fundação da CSN, né? A Companhia Siderúrgica Nacional. Tá? Só que o que acontece? Vargas, como todo governo autoritário, tá? Ele começa a trazer para ele mais poder. Tá? Nesse poder ocorrem as primeiras mudanças também de qualificação das antigas caixas de previdência para uma estrutura de institutos de previdência, ainda separados por categorias laborais. Tá? Isso ainda continua acontecendo, só que com uma intervenção ou com um poder de mando diminuído dos institutos de previdência e uma normatização maior do governo. Tá? E o governo, nesse momento, vendo que a indústria precisa crescer, tá? E Vargas tem um entendimento, essa é a parte boa do governo Vargas, Vargas tem um entendimento de que, para que as indústrias se desenvolvam, você precisa de mão de obra. Tá? E que essa mão de obra não pode mais ser tratada como a semi-escravidão que havia na mão de obra, tá? Fruto de uma estrutura industrial fordista que a gente tinha antes. Tá? E aí começam a ser debatidos e a entrar em vigor os primeiros direitos trabalhistas começam a acontecer, tá? A serem instituídos. Por outro lado, tá? Aí você vai pensar assim, então nós vamos agora, pensando que o trabalhador, né, precisa ter saúde para poder trabalhar, a gente vai ter um equilíbrio do sistema de saúde. Tá? Não. O que acontece antes, que você tinha um viés de cobertura, né, pensando nos serviços, para quem gerava mais dinheiro para o país. Então você tinha um atendimento da população rural, mesmo porque as cidades não eram extremamente urbanizadas. Tá? Com o crescimento da indústria, as cidades começa a haver um êxodo rural, né? As pessoas vão começar a se qualificar ou vão começar a tentar entrar para trabalhar na indústria, né? Na esperança de ganhar melhor. Tá? E com o advento dos sindicatos, você tem uma proteção para quem é trabalhador, né, das indústrias, trabalhador do comércio. Mas a população rural, ela é deixada de lado, né, dessa nova organização da saúde. Tá? Então você tem uma saúde, ou as primeiras bases previdenciárias, né, deixam de fora toda a população rural. Tá? Então você tem essa mudança, é uma mudança radical de viés, tá? Que acompanha a mudança radical demográfica, tá? Crescimento das cidades. Mas as pessoas começam a trabalhar com um horário mais controlado, né? Certo? E também ocorre uma mudança de perfil demográfico do Brasil nessa época, né?
uma quantidade menor de jovens e uma quantidade maior de pessoas mais velhas, tá? Existe aí uma quebra no balanço demográfico e a população na era Vargas dá uma envelhecida, tá? Vamos aos dados da nossa Biblioteca Nacional, que é para ver o que a gente tem de bom e o que a gente tem de ruim, tá? Então, vamos lá. Primeiro, né, a expectativa de vida, como eu acabei de falar, a expectativa de vida ela aumenta, só que a gente tem menos nascimentos, tá? Mas é só porque a gente tem menos nascimentos? Não é porque as pessoas estão trabalhando mais? Não. É porque as políticas que foram estabelecidas antes, né, tá? Lembra que a visão de Oswaldo Cruz era literalmente uma visão campanhista, começar a acabar com as epidemias, né, que assolavam não só o Brasil, mas toda a América Latina e alguns países da Europa, tá? A partir do momento que você consegue controlar essas doenças, né, essas epidemias, a expectativa de vida ela aumenta, tá? Certo? E você passa a deixa de lidar com doenças mais tropicais ou doenças mais sazonais, você começa a ter a visão, né, das doenças crônicas, tá? Então a gente começa a pensar, já na época, você começa a ter já uma leitura epidemiológica das primeiras manifestações das doenças, dos problemas cardíacos, doenças respiratórias crônicas, tá? Doenças alérgicas crônicas, as primeiras doenças, as neoplasias, né? Ou as anomalias de crescimento de tecidos, que a gente vai chamar depois de cânceres. O que mais? E a gente tem também um crescimento, tá? Que também vai assolar o sistema de saúde. A gente tem um crescimento de acidentes de trabalho, né? Acidentes laborais, e o crescimento da violência urbana, né? Característica da disputa de espaço, né? Para viver dentro das cidades que já acontecem, tá? Nesse panorama, em 1930, certo? O governo Vargas cria a base de um ministério de saúde, tá? Então ele criou o Ministério da Educação e Saúde, chamado MESP na época, tá? Que tinha por obrigação prestar, o objetivo do Instituto, tá? Do Ministério era prestar a prestação de serviço para aqueles que não eram considerados cidadãos, né? A literatura coloca um termo que é bem gozado, né? Ou bem segregacionista, que a gente chama de pré-cidadãos. Tá? Quem são os pré-cidadãos da época? Tá? Aquilo que hoje a gente considera trabalhadores da informalidade, tá? Ou seja, aqueles que não têm carteira assinada, não têm um regime comum de emprego, tá? Os pobres, aqueles que estão desempregados, tá? Ou seja, aqueles que não vão entrar, as pessoas que estão na área rural vão entrar também nessa categoria, tá? Ou seja, basicamente todos aqueles que não são segurados da Previdência Social que está posta naquele momento, tá? Essas pessoas continuam tendo que ser atendidas, né, pelas santas casas, pelos hospitais que literalmente fazem benemerência, tá? Então, as pessoas que já estão trabalhando, elas ganham um status de atendimento de saúde muito parecido àquelas pessoas que têm mais dinheiro, tá? Elas têm um acesso melhor aos serviços de saúde, elas têm uma cobertura desse serviço de saúde que vai até o ponto em que os sindicatos têm a condição de cobrir, tá? O que cresce muito na era Vargas, por quê? Porque com a estruturação dos institutos de previdência, tá? Você começa a ver que eles começam a ter não só um valor grande de arrecadação, mas nesse período as finanças desses institutos de previdência são muito bem geridas. Então, o montante disponível, o montante previdenciário no Brasil, ele cresce, tá? E aí, com esse
com esse Ministério do Trabalho, você tem a regulamentação do movimento sindical, tá? E que a gente chama de categorização, né? Então você amplia a categorização dos trabalhadores, né? Aqueles que vão trabalhar com metais, aqueles que vão trabalhar no princípio da indústria automotiva e assim por diante, tá? E você também tem, acompanhando isso, você tem a organização e a criação. Então você tem o Ministério da Educação e Saúde e a criação do que a gente chama de Instituto de Aposentadorias e Pensões, tá? O famoso IAP, para quem trabalhou com Previdência que nem eu, o IAP, tá? Só que o que acontece, tá? Para você ser atendido no sistema de saúde, você vai ser atropelado, né, por papelada, tá? A Era Vargas é conhecida como o período onde é instituída a burocratização no Brasil, né? Então começa a ter uma quantidade absurda de documento, de papelada, tá? E aí, quando você vai ver isso epidemiologicamente, em vez de você melhorar a qualidade do atendimento, você meio que estaciona, tá? Então a saúde continua sendo marcada, ou ela continua sendo historicamente atribuída a períodos de, como diz o Instituto Nacional, tá? Certo? Doenças, nós continuamos tendo doenças da pobreza, tá? Certo? Algumas grandes epidemias continuam acontecendo de doenças predominantemente tropicais, né? Malária continua funcionando, as gripes, tá? As doenças de vetor, de mosquito, tá? E as chamadas doenças da modernidade, tá? Que são justamente essa descoberta que você começa a ter uma prevalência de doenças cardiovasculares, né? Das anomalias, né? De doenças laborais e assim por diante, tá? Então, a saúde, do ponto de vista público, é uma saúde limitada de cobertura, embora a ideia sempre seja de universalidade, tá? Mas ela é limitada. E a qualidade do atendimento é ruim. Tá? É diferente do que é hoje? Tá? Você que reclama do SUS, você que não tem ideia do que é o SUS, tá? Ou da melhoria que o SUS trouxe, tá? E quem passou aí, né? Quem é mais velhinho, que nem eu, o Marinho que está aqui, beleza? A gente tem uma visão, né, dos atendimentos do Instituto Nacional de Previdência, das pessoas ficarem 10, 12, 15, 20 horas numa fila, quando não passavam dias na fila esperando por atendimento, tá? Então o SUS é bem mais eficiente, tá? Então, nesse panorama, o Instituto de Previdência começou a estruturar, junto com o Ministério da Saúde, um atendimento para a gente conseguir reduzir as doenças de imunodepressão, né? Tá? Então, começam campanhas de combate mais específicas contra a tuberculose, contra a hanseníase, que é uma doença que atinge muito essa época do governo, tá? E para quem está contribuindo, tá? É como se eles tivessem um atendimento de previdência privada, tá? Então eles mudam de categoria. Quem é segurado, quem faz parte dos sindicatos ganha um status previdenciário diferente, tá? Com uma medicina que é uma medicina voltada, né, ou considerada como medicina de atendimento privado, tá? Extensiva aos familiares, tá bom? Certo? Então começa, apesar de existir um controle do Estado, começa a se pensar numa descentralização para ampliar a cobertura do sistema, tá? Então, tá, pelos dados da Biblioteca Nacional, tá, é criado o Sistema Nacional de Previdência Social, chamado de SIMPAS na época, tá? Que ele reúne o Instituto de Administração e Previdência e Assistência Social, o antigo IAPAS nessa época, e o recente Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, que a gente conhece, tá? Certo?
que ele é criado pela fusão, tá? das antigas, dos antigos institutos de aposentadoria e pensão, tá? E o topo dessa cadeia é a criação do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, o antigo INAMPS, que é quem vai prestar efetivamente assistência médica, tá? Quem vai prestar assistência médico-clínica é o INAMPS, tá? E ele vai se restringir nesse atendimento a, né? Biblioteca Nacional, hein? Tá? Pensava que todo mundo estava sendo assistido? Não. A Biblioteca Nacional diz assim: os trabalhadores que exerciam atividade remunerada e seus dependentes, tá? E atenção de saúde, que isso é uma visão clássica que a gente está tentando mudar desde a Constituição de 88, tá? O viés do atendimento é centrado na doença e em procedimentos de saúde, tá? Então a gente tem ninguém previne doença, tá? Ninguém promove saúde. Você só atende ou você só cuida depois que já aconteceu, tá? Que é uma medicina que a gente chama de medicina curativa, tá? Essa medicina curativa, embora você tenha quem defenda, né, os alopatas defendem essa medicina curativa, né, pela associação com a indústria farmacêutica, tá? Mas se você pensar do viés, do lado administrativo, você como administrador público, administrador hospitalar, fica pensando que você poderia evitar, né, que essa grande quantidade de atendimentos, tá, ou que a grande necessidade de equipamento, de curativo, de remédio, de material hospitalar para você internar, né, a grande quantidade de leitos poderia ser reduzida por uma administração voltada, né, para aquilo que a gente deve ter hoje, né, que é chamado de prevenção e promoção de saúde. Tá? Nessa época não, nessa época a gente é curativo, tá? Uma coisa que vai... Estamos brigando para mudar isso agora, tá? A gente está falando de 1930, certo? Tá? Então a gente vai pensar assim, né? Você vai levar isso, tá, até o ano de... Nós estamos em 1930 e esse modelo, tá, restrito, só curativo, que é um modelo extremamente dispendioso para o Estado, porque se você pensar que você vai lidar só com a doença já manifestada, tá? Então você tem que ajudar o cara a sair, né, do estado de doença que ele tem. A doença já está manifestada, você tem que internar, tratar, medicar, tá? É caro, administrativamente é caro. Então fica difícil você administrar recurso dessa maneira. Mas esse modelo vai persistir dessa maneira até o ano de 1974. A gente está lá na Era Vargas, em 1930, no começo da Era Vargas. E a gente vai até 1974 com esse modelo. Tá? Pensa aí, sabe fazer conta? São 44 anos mantendo a mesma coisa. Tá? Né? O que vai ser mudado, literalmente, em 74, né? Com a criação do Ministério de Previdência de novo, mas de assistência social. Tá? Quando a gente coloca essa palavra assistência social, tá, muda a visão. Por quê? Porque eu começo a parar de olhar a sociedade como um todo. Essa é a grande mudança do setor de saúde, né? E isso é mundial, não é Brasil, não. Isso é mundial. Tá? O sistema de saúde começa a entender que, para que eu comece a pensar em atendimento universal, tá, eu preciso entender os problemas que a minha sociedade tem, que a minha população tem, que é justamente a criação da ciência, do estudo da epidemiologia. Tá? Para eu fazer um estudo epidemiológico, eu tenho que levar em consideração o quê? Que população que eu estou estudando, tá? Em que momento eu estou estudando, tá? E que
lugar eu estou tratando. Por quê? Porque as doenças que fazem parte estrutural da região centro-oeste, onde eu estou hoje, ou do Paraguai, tá? São diferentes das doenças que acontecem em São Paulo. Por quê? Porque você tem mudanças de clima, você tem mudanças de saneamento básico, de infraestrutura, você tem mudança de costume da população. Então a visão epidemiológica olha para você e diz assim, opa, se eu quero aprender a atender, ou se eu quero melhorar a saúde, eu preciso entender quem que eu estou atendendo. Tá? Então você vai começar a colocar aquilo que a gente chama de indicadores de saúde. Nós vamos estudar saúde como? Presta muita atenção nisso aí. Eu tenho que ver a população, o nível socioeconômico da população que eu estou atendendo. Tá? Eu tenho que ver o nível cultural da população que eu estou atendendo. Eu tenho que ver a infraestrutura da população que eu estou atendendo. Eu tenho que ver o universo de crença, tá? Da população que eu estou atendendo. Por que se chama de universo de crença? Porque tem pessoas que, pelos seus hábitos, né, ancestrais, da maneira como foi criado, não aceita determinados procedimentos de saúde. Ou não procura o sistema de saúde. Tá? Aí quem está me ouvindo diz assim, nossa senhora, que babaquice, que estupidez falar um negócio desse. Não é, meu querido, nem minha querida. Aliás, as minhas queridas são favorecidas nessa visão. Por quê? Porque no mundo todo, quem procura sistema de saúde, quem procura atendimento, quem é mais frequente no acompanhamento de saúde, é a mulher. Nossa, a mulher é mais preocupada, tá? O homem é meio largado, né? Porque o homem tem aquela idade que ele é forte, que ele não precisa não precisa de atendimento, ele não vai adoecer, né? Aquela ideia de masculinidade estúpida, né? Que prevalece até hoje, tá? Então, se você for ver os números do mundo todo, né? Os atendimentos a homem, né? Constância do atendimento, né? Quanto mais próximo é o atendimento, como nós vamos chegar nele, né? Nós vamos chegar no modelo de hoje, que deveria ser um atendimento comunitário mais próximo, ainda, né? Disparado, 70% do público é mulher e 30% é homem, tá? Preferencialmente idoso, tá? Não é o homem, né, que está na sua fase ativa, porque o homem que está na sua fase ativa diz que ele não tem tempo, tá? Ele não tem tempo até ele adoecer, tá? E do ponto de vista médico, tá? A gente que está do lado de cá, né? A gente que abraça a profissão médica, fica meio alucinado com essa visão, mas em regiões, o Paraguai é extremamente machista, onde eu estou é extremamente machista, continua havendo a justificativa de que os homens não vão procurar o serviço porque eles estão trabalhando. Como se a mulher não estivesse trabalhando no mercado de trabalho, não estivesse ajudando a sustentar a família e não estivesse na rua igual. Tá? Então a gente, não é só o sistema de saúde, a gente precisa mudar a nossa cabecinha conservadora também e entender a realidade. Tá? O homem é resistente ao atendimento de saúde. Mas dessa briga nós vamos ter depois. Tá? Depois que eu acabar de contar a história do SUS, a gente entra nessa briga aí. Tá bom? Aí vamos ver o que mais que foi feito no governo Vargas. Tá? Então você tem três categorias de estrutura de atendimento. Tá? Você continua mantendo a medicina liberal, ou seja, quem tem condição de pagar o seu médico particular, vai lá e paga do seu próprio bolso e tem aquilo que era considerado o atendimento de melhor qualidade, atendimento personalizado. Tá? Você tinha quem não tem acesso a absolutamente nada, que continua sendo atendido nos hospitais beneficentes ou filantrópicos. Tá? Se você não entendeu isso aí, vê as aulas anteriores aí, onde a gente fala justamente na importância das Santas Casas de Misericórdia do Brasil inteiro, né? E naquela fração da população que entende as diferenças sociais e que vai manter com doações esses hospitais, esses sanatórios de atendimento. Para mim é muito gozado, porque no Paraguai o hospital particular chama sanatório.
E a gente que é brasileiro um pouquinho mais velho, né? A gente lembra que sanatório eram as casas de atendimento da doença mental no Brasil, né? Então até entrar essa nomenclatura na cabeça, entender isso é meio complicado, tá? E por outro lado você tem os hospitais que nessa época são designados como hospitais lucrativos, ou seja, nascem as empresas especializadas em serviços médicos, tá? E aí você tem a criação dos institutos de aposentadoria categorizados, tá? Então a gente vai ter aqui, né? Os marítimos se organizam, os comerciários se organizam, então você tem vários institutos com nomes diferentes e administrações diferentes, tá? Com o Estado como interventor, mas administrações diferentes. Então a dos marítimos é o IAPM, dos comerciários é o IAPC, dos bancários é o IAPB, de transportes e cargas é o IAPTEC e dos servidores do Estado é o IPASE, tá? E aí você tem, dentro do quadro de estrutura de financiamento do serviço de saúde, você começa a ter 3 entes que tem que financiar o sistema. Uma fração é do Estado, uma fração é do empregado e a outra fração é do empregador, tá? Quem vai tomar conta disso? O Estado, o ente maior, o ente nacional, o ente governamental vai indicar. Então, os interventores, os órgãos fiscalizadores vão responder diretamente ao Estado, tá bom? Tá? E aí você começa a ter uma regulamentação estruturada dos sistemas de aposentadoria, dos sistemas de pensão, já entendendo que quem é pensionista não vai receber o valor integral da aposentadoria, já existe esse fracionamento, tá? Que nos primeiros institutos não existia, tá? Se entendia que... você precisa estudar isso aí para você entender, tá? Porque se você for só pelo lado do direito, a gente aprende no direito que sempre foi assim, tá? Certo? Quem advoga, né? Que nem a gente é fanático pela ciência do direito, né? A gente é fanático pela estrutura legal, mas dificilmente a gente vai para a parte histórica, tá? A minha visão é sempre mais histórica, tá? Então, dentro da visão histórica, você tem um fundamento que é a pessoa que trabalha vai se aposentar, tá? Nos primórdios, se entendia que essa pessoa que trazia o sustento para casa pereceu, morreu, tá? Ou vai ficar inválida, a família vai precisar de todo o recurso. Por quê? Porque antigamente as mulheres eram consideradas do lar, tá? Certo? O próprio regime político não gostava muito de mulheres que trabalhavam e não regulamentavam as profissões das mulheres, tá? Então você entendia que a família ia ficar desamparada, tá? E o valor da aposentadoria passava para as pensionistas, né? Para a família. Isso durou muito pouco, tá? Durou 10, 12 anos, não durou mais que isso, tá? E depois passou a ser uma fração, tá? Então, além da família perder o supridor, ainda perde recurso financeiro, tá? Então, se ela regulamentou o sistema de aposentadoria, o sistema de pensão, o sistema de invalidez dos primeiros acidentes, como é que isso ia ser pago, tá? Ou de que maneira ia ser fiscalizado, e, por outro lado, o sistema de atendimento, né, que a gente chama de assistência médica, tá? Se você pensar nisso, né, quando você pensa em aposentadoria e pensão, você pensa que você tem um fundozinho lá que é pago, você só tem que administrar, tá? As pessoas, né? Que quando você aprende isso no sistema, você aprende assim, tem um monte de gente que contribui desde que começa a trabalhar, é moço, não tem doença, esse montante vai crescendo, ele vai sendo investido, esse dinheiro vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Na medida que a tua população vai envelhecendo e vai nascendo menos gente, tá? O sistema, a balança, ela inverte. Você vai tendo mais gente que depende do sistema e menos contribuição,
tá? Então o sistema dá uma quebrada. Não foi o caso do Brasil, tá? O caso do Brasil foi desvio, tá? Não é só roubo, não é só corrupção, como a gente chama, tá? Existiu uma mudança de destinação, ou seja, né, o montante das aposentadorias e dos fundos de garantia foram investidos para o desenvolvimento do Brasil. Grande parte desse dinheiro foi perdido e desviado, coisa que não deveria acontecer, tá? Até o ano de 2005, 2006, a gente que conhecia o sistema de previdência dizia que a mudança da lei previdenciária era uma grande sacanagem, uma grande manobra política, né? Porque o sistema teria dinheiro suficiente para bancar todas as aposentadorias e se estruturar. Mas esses caixas foram esvaziados. É outra briga também que a gente conversa depois. Quem tem mais dúvida, manda a dúvida aí, a gente conversa. Tá? E aí eu explico isso, né, dos dois pontos de vista, do jurídico e do ponto de vista histórico, para vocês entenderem. Tá? Certo? Então, essa é a estrutura do governo ou da chamada Era Vargas. Tá? Essa estrutura, né, embora tenha tido uma quebra ligeira entre os anos de 34 e 37, a gente considera que ela vai até o golpe de 64, tá? Certo? A gente chama de golpe porque é a hora que o governo militar assume o governo, tá? Quem não é muito chegado em política, ou quem não entende muito bem isso aí, tá? Vai entender, pelo menos quem era das grandes metrópoles ou das grandes cidades, vai entender que houve um movimento popular, tá? Muito semelhante ao que houve com o governo Bolsonaro agora, das pessoas indo para as ruas, tá? Tem documentários sobre isso, né? Que quem tem uma visão mais à esquerda não gosta, né? Mas na época houve uma grande movimentação pública para que se mudasse, né, o rumo administrativo e político do Brasil, tá? Mas a gente continua chamando de golpe militar um período que deixa de chamar Era Vargas e passa a chamar de autoritarismo, tá? Que é um período que, hoje a gente já vai entrar nele, porque a gente tem tempo para isso, né? Período que vai do ano de 1964 ao ano de 1984, mais ou menos 20 anos aí. É mais ou menos porque a gente tem resquícios, né? Tá? Então o que acontece? No período que a gente chama de autoritarismo, tá? A gente continua tendo o mesmo quadro de condição de saúde, tá? Por quê? Porque quando você não tem a visão de que população você atende, nem do perfil epidemiológico da tua população, tá? Você não vai conseguir combater as doenças, a não ser que você entre nas épocas de endemias e epidemias. Tá? Fora isso, você não vai fazer. Então, a Biblioteca Nacional, espantosamente, permite, né, que a gente tenha acesso a documentos que vão dizer o seguinte, tá? Isso aqui é um compêndio de mais de 300 documentos históricos que dizem assim, tá? Eu vou ler para vocês verem o que acaba acontecendo, tá? As condições do Brasil de saúde continuam críticas, tá? Mas dentro da leitura epidemiológica desse perfil, a gente vai percebendo que há um aumento muito grande da chamada mortalidade infantil, tá? Desde do nascimento até aquilo que a gente considera 5 anos de idade, tá? Não conseguimos controlar a malária, não conseguimos controlar a tuberculose, apesar da urbanização, né? A doença de Chagas cresce, tá? Que é uma doença característica de regiões mais secas e com menos água e com casas, né, de pau a pique ou casas de barro, tá? E você tem, dentro do perfil epidemiológico, um aumento enorme, né, por uma falta de regulamentação de acidentes de trabalho, tá? E, por outro lado, a documentação diz assim, você passa a ter um predomínio, então você tem uma condição base que não mudou, e você começa a ter mais atendimento, mais registro de doenças que a gente chama de doenças da modernidade, tá?
ou seja, aquilo que a literatura descreve como DIP, que é uma dupla carga de doenças. Tá? Então a pessoa tem uma base de enfraquecimento do seu sistema de defesa orgânico por causa das doenças endêmicas, né? Chagas, tuberculose, malária, tá? As febres e assim por diante, e mais as doenças que vão ser determinadas pelas condições. De um lado, de saneamento básico, porque as cidades, apesar delas terem melhorado ou crescido, a gente tem pouquíssimas cidades que foram planejadas no Brasil, tá? A gente tem cidades que têm planejamento, que têm crescimento desordenado. Pouquíssimas cidades foram pensadas como infraestrutura. Ai, Brasília Brasília foi pensada para acumular o poder aqui, né? E quem precisa do serviço ou quem trabalha em Brasília está num monte de cidade satélite que não tem planejamento nenhum, tá? Não deixa de ser tonto, né? Vamos entender a coisa, como é que ela funciona. Tá? Então não existe planejamento, então você não tem infraestrutura. Tá? O chamado regime autoritário, né, do ponto de vista político, ou seja, por que a gente precisa falar da política nesse momento? Porque a literatura diz que a gente, nesse período, não pode confrontar as decisões do poder público. Tá? E que é um período de pouca transparência administrativa. Tá? Se você for estudar, você vai ver que a era Vargas também é um período de pouquíssima transparência administrativa. Se você for estudar, você vai ver que a República Velha é um período de quase nenhuma transparência administrativa. Se você for estudar, você vai ver que o período de reinado de Dom Pedro II é um pouco mais transparente, né? E a gente percebe muito mais as manipulações, né? Ou os desvios financeiros, né? Por exemplo, do Conde D, né? Que é uma das coisas que a transparência mostra, mas é um período de pouquíssima transparência, né? Do mesmo jeito que o período de Dom Pedro I, do mesmo jeito que o período da chegada da família real. Tá? Não tem novidade nisso aí, o povo continua não tendo acesso à informação como deveria. Tá? Então, só para a gente falar mal do regime político, tá? do golpe militar, a gente diz o quê? Que o regime é autoritário, que o governo é centralizador, o governo Vargas também foi, tá? Que, seguindo a visão do período Vargas, você tem uma urbanização e industrialização crescentes, tá? Embora a gente precise entender que esse crescimento da nossa industrialização está começando a mudar ou a favorecer o Brasil de muito pouco tempo para agora, tá? Porque o Brasil foi moldado, né, para satisfazer as necessidades do mercado externo, tá? Então a gente, para poder importar o que nos falta, o que a gente não tinha competência para produzir, tá? A gente paga caro por isso, tá? E quem não estuda política ou não estuda economia e história não vai entender isso, né? A gente não consegue se desenvolver, embora a gente produza muito conhecimento, por exemplo, na área de informática e desenvolvimento tecnológico, né? A gente quase sempre está pagando royalty ou está pagando aquilo que a gente comprou anteriormente de americanos, ingleses, tá? E assim por diante. Tá? O Brasil sempre fez acordos onde nós somos desfavorecidos para que nós cresçamos enquanto nação e que o nosso produto interno bruto se desenvolva. Tá? E a gente tem um chamado período do milagre brasileiro, tá? Na parte política, que é um período curtinho, tá? Dos anos de 1968 até 1973, que é um período onde a gente, os nossos pais, pelo menos, né? 1968 ia fazer 3 anos de idade, tá? A gente diz que os meus pais diziam que, meus avós, que houve uma melhora nos empregos, né? nos benefícios das empresas, tá? que houve um crescimento financeiro das famílias, né? Houve uma abertura a financiamentos para casas, houve uma melhoria das condições de quem morava na cidade. Tá?
E nesse período, o período de 68 a 73, a gente tem que citar por quê? No ponto de vista de saúde, tá? Esse é o período onde acontece a unificação dos institutos de aposentadoria e pensão, tá? No ano de 1966 aconteceu essa unificação, tá? E foi criado aquilo que a gente chama de INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, tá? O que a gente ganha com isso, tá? Aí você vai tendo literalmente uma abertura da discussão de quem tem que realmente começar a fazer parte do cenário enquanto trabalhador no Brasil, tá? Então, no ano de 1972, tá? Os autônomos, aqueles que trabalhavam por conta, tá? E as empregadas domésticas entram para a Previdência, começam a poder contribuir, tá? Certo? Em 1973, é uma sequência de cascata que vai mexer no sistema de saúde de uma maneira incrível, tá? Em 1973, por meio de um instituto que é chamado de Fundo Rural, tá? Se corrige um problema histórico que foi largar as pessoas que trabalhavam na agricultura, tá? Que não tinham nenhum acesso ao sistema de previdência. Então, em 1973, se cria a Previdência para os trabalhadores rurais, tá? Um regime de contribuição e benefício ainda diferente, ainda menos vantajoso, mas já tem, tá? Em 1974 se cria o Ministério da Previdência e Assistência Social, tá? Com esse nome de novo, e surge a sigla, né, do MPAS, né, de novo. Em 77 se cria o INAMPS, regulamentado, o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, que é quem realmente provê o serviço clínico, médico e de atendimento, tá? E aí começa um namoro, tá? Começa um namoro entre o Estado e os serviços privados de assistência médica, tá? Os primeiros planos de saúde começam a aparecer, tá? E começam a dar para os médicos uma condição diferenciada de trabalho, tá? Que, a meu ver, historicamente, enquanto pesquisador, tá? Enquanto advogado, né? Eu acho uma canalice brutal, embora eu também trabalhe na área médica, tá? Certo? Nessa época se estabelece que os médicos, tá? Que já ganhavam melhor do que a grande parte da população, vão ser pagos pela quantidade de atendimentos ou atos médicos. Pausa pra gente aí, 5, 10 minutos pra gente discutir isso aí, ô criatura de Deus. Pensa bem, tá? Eu já tenho um sistema de atendimento precário, tá? Certo? Não estamos conseguindo dar conta de controlar as epidemias, as endemias e tudo, tá? E agora eu chego pro médico e digo assim para ele: opa, vou pagar para você por produção, tá? Isso existe até hoje, viu, gente? Tá? Por isso que essa é uma das grandes complicações que o SUS tem. O médico tem que trabalhar com um reloginho, tá? E ele tem que atender 10, 15 pessoas por hora. Amores da minha vida, certo? Com 10, 15 pessoas por hora, como é que você vai dar um atendimento de qualidade para alguém? Não tem como, tá? Não existe. Porque se eu tenho, né? Você pensa assim, vamos dividir 1 hora em 10. Legal? Eu tenho 6 minutos para atender cada paciente, tá bom? Mas esses 6 minutos não levam em consideração o tempo em que você saiu da cadeira, que eu falei para você que acabou o teu atendimento, que você levanta, vai até a porta, tá? Chama o próximo, o período que o próximo vem, que ele senta na minha frente. Então, se você for tirar essa fração, eu tenho mais ou menos 2, 3 minutos para atender cada pessoa.
Você acha que em 2 ou 3 minutos eu faço um exame clínico? Você acha que em 2 ou 3 minutos eu boto a mão em você? Você acha que em 2 ou 3 minutos eu tenho condição de olhar todos os teus exames direitinho assim? Você acha mesmo? Tá? A gente precisa entender que, e é por isso que eu estou fazendo essa série de lives, a gente precisa entender que o sistema coloca, né, o atendimento médico até hoje numa condição de falta de humanidade, tá? Absurda, certo? Tá? E você começa, em função disso, a ter o quê? A indústria do atestado, né? A indústria da falta laboral. Que, né? Você começa a entender que você não vai ser atendido mesmo. Tá? Melhorou? Melhorou muito, mas a gente precisa entender a melhora e precisa entender o gargalo, onde estreita a coisa. Tá? E isso permanece até hoje. Então, se eu pago o médico pela quantidade de ato médico que ele pratica, pela quantidade de consulta, tá? E aí eu vou colocar para vocês uma outra coisa mais lindinha, né? Que uma coisa é eu estar escrevendo aqui, ó, fazer a minha anotação com a minha letra horrorosa, ou do jeito que eu estava acostumado, e a outra coisa é eu ter que aprender a mexer no sistema. E a gente tem um monte de médico que não sabe digitar no sistema, o sistema não está online, ou ele não está atualizado e assim por diante. Tá? Então, além de tudo, o cara ainda tem que, né, escrever no computador para registrar o seu atendimento. Quanto tempo ele realmente vai olhar para a tua cara e vai te atender? Pensa nisso aí. Tá? Mas, isso aí a gente discute depois. Certo? E aí a gente diz assim, nesse cenário maravilhoso, se eu digo para o médico que ele ganha por ato médico, qual é o controle, qual é a regulação que eu tenho? Tá? Esse período é marcado historicamente, né? E nos nossos estudos de sistema de saúde, a gente diz assim, não tinha controle e quase que ainda não tem. A gente chama isso de cheque em branco. Ou seja, tá? Eu não consigo entender o que o médico faz, né? Certo? E não consigo entender a quantidade de material que é usado, porque não dá tempo de escrever. Eu não consigo entender se esse material foi usado realmente com o paciente, se ele foi desviado e assim por diante. Tá? Certo? Mas, nesse período também, período do milagre brasileiro, tá? É criado também o Fundo de Assistência Social da Caixa Econômica Federal. Tá? E esse, primeiro grande desvio de função, tá? A Caixa Econômica vai financiar a ampliação da rede privada. Nós vamos bancar a fundação e o desenvolvimento dos hospitais e das clínicas privadas, tá? Pensando que eu financio, né, e você me paga numa condição, mas que nem o teu pai e a tua mãe dá para você, tá? Os juros são mínimos, certo? E você paga a perder de vista, tá? Certo? Acontece no Brasil ainda? Acontece, tá bom? Certo? Só você começar a ler Rouanet, ler começa a ler sobre os institutos os sistemas que regulam a construção de casas no Brasil, para você conseguir financiamento, para fazer loteamento, para fazer casa. Vai lá estudar para ver como é que é, né? Você constrói com o dinheiro do governo, né, e paga com aquilo que você ganhou de lucro. Tá? Continua esse... Nós temos essa discrepância administrativo-política, né, que extrapola. Tá? Aí você precisa entender que não é direita, não é centro, não é esquerda. São vícios que a gente tem, né, de organização sociopolítica e econômica que mantém o nosso país endividado. Certo? Ah, mas precisa incentivar. Precisa incentivar, tá? Mas eu estou incentivando gente a enriquecer que não vai pagar sobre a proporção do que enriqueceu. Vai pagar aquilo que quer, enriqueceu, né? E vai devolver esse dinheiro sem muito ganho ou sem muita garantia para o Estado. O que é extremamente complicado. Tá bom? Tá? O que mais que a gente tem de benefício, o que mais que a gente tem que entender voltado especificamente para a saúde, tá? Ponto número 1, tá? O INAMPS, que é aquele que faz o atendimento na prática, tá? Ele vai começar a repassar os seus recursos, tá?
para as secretarias estaduais de saúde, ou seja, existe uma descentralização que está sendo bancada pelo Instituto Nacional de Previdência e Assistência Médica. Tá? Ele vai começar a repassar, e a ideia de repassar é o quê? Chegar próximo daquilo que a gente tem hoje. Tá? Embora não tenha acontecido dessa maneira, vamos dizer que o embrião, né, de você hoje conseguir ter um posto de saúde, uma UPA no teu bairro é esse. Tá? Então, se repassa o dinheiro para a Secretaria Estadual de Saúde para você começar a criar uma ampliação da rede, né, de saúde. Tá? Só que a gente precisa pensar que o Brasil, né, a cabeça administrativa do Brasil sempre foi megalomaníaca. Então, em vez de você pensar, como se pensa hoje, de você ter, né, vários postos de saúde, várias unidades de saúde básica distribuídas para os bairros, o Brasil sempre pensou em fazer hospitais, clínicas, né, gigantescas, maravilhosas, certo? Tá? E muito pouco se pensou no atendimento dirigido à população que mais necessita. Tá? O que mais? Né? Essa tentativa de descentralização do poder, né, vai começar a ter o seu embrião aí, né, embora de uma maneira muito tênue, muito sem dados ou sem possibilidades a partir dos anos 80, né, começa os anos 82, 83, você começa a falar em descentralizar efetivamente, né, a parte administrativa do Brasil. Tá? Por quê? Porque a gestão, ela não era como ela é hoje. Tá? Você tem uma gestão hoje que ela se divide, né, enquanto responsabilidade, se divide no ente federal, que é o ente administrativo maior, mas você tem uma carga de responsabilidade que é passada para os estados, que vão ver, né, que vão decidir como é que vão aplicar os recursos da saúde e que também tem uma carga administrativa que é repassada para os municípios, que também vão decidir, né, dentro do ordenamento jurídico, né, dentro da estrutura maior, né, da estrutura nacional, você vai ver o que você pode fazer no âmbito do seu município. Tá? E essa é uma das coisas que a gente discute hoje, né, porque hoje eu estou no modelo Paraguai, o modelo Paraguai tenta ser o modelo do espelho do Brasil, né, e a gente vê o quê? Que a distribuição de recursos é a mesma. Tá? Onde você tem mais recurso de arrecadação, onde você tem mais infraestrutura, você tem uma melhoria de condição de atendimento, e onde é mais pobre, ou não tem atendimento, ou falta tudo, porque não tem infraestrutura. Tá? Certo? Então, né, para poder ser atendido no problema de saúde que eu tive, legal, eu tive que sair da minha cidade, eu tenho que, né, fui para a próxima, que teoricamente tem um atendimento maior, também não tem um atendimento, e aí você tem que ir para uma cidade que é 200, 300 quilômetros de distância, para você começar a ter um atendimento especializado. Aí você começar a ter um vascular, você começar a ter um cirurgião, né, mais específico, né, um ortopedista de mais qualidade, você precisa andar mais, tá bom? Que deveria ter em todo município e não tem. Se você pensar em termos de Brasil, isso é difícil, em termos de Paraguai, é inexistente. Tá? O que eu falo para você que é inexistente? Tá? Não tem condição nem de dar remédio. O modelo é universalização. Né? Mas o Estado, as cidades, não tem condição nem de dar o remédio para diabetes, nem o remédio para controle de pressão, não tem condição de dar. Então não tem o curativo que você tem no teu posto de saúde, não tem aqui não tem. Esquece. Tá? E aí, a modificação mais importante desse período, tá? Qual é? Que eu coloco no sistema, tá? Gerido pelos institutos de previdência, aquelas pessoas que não contribuem para o sistema. Tá? Então, quem é carente, quem é pobre, quem está desempregado, quem tem problemas gravíssimos de saúde, quem não tem condição de trabalhar, o sistema começa a atender, certo? Elas são inseridas no sistema previdenciário automaticamente, tá? Tanto que você vai ter umas aposentadorias doidas aí, ou ajudas de custo para quem
não contribuiu, tá? Certo? Como o LOAS, por exemplo, você tem aí alguns aportes, né, de ajuda que o governo coloca, né? Eu acho justo por um lado, mas se abre precedente para ter muita safadeza, tá? E qual é o problema que nós temos, tá? Desde o nosso período imperial até agora, tá? Até antes da Constituição de 88, tá? Você tem a saúde é um gargalo, ela é um câncer, né? Bem câncer mesmo, tá? É um câncer social muito grande do Brasil, tá? Então, a sociedade como um todo, tá? Mesmo quem trabalha no sistema ou quem precisava do sistema, tá? Diz que o sistema não funciona, certo? Então você tem uma tensão social, né? Uma briga por direitos sociais, pela possibilidade de um atendimento digno, de qualidade de saúde, que gera tensão política, tá? Certo? Que vai ser resolvido no próximo período, na nossa aula da semana que vem? Não sei, tá? Mas sei que a história, como isso é passado para a história, é que até o ano de 82, 84, 86, tá? A estrutura de saúde passa muito mais por uma tensão social e política e por um desvio, né, de designação econômica, né? O dinheiro não chega onde ele tem que chegar, certo? E a gente espera que o próximo período vai mudar esse panorama, tá? Mas até o momento a gente vem, né? A gente vem repetindo, né? Como eu disse nas aulas anteriores, a gente não aprende, né, com os modelos, com aquilo que a gente passou socialmente, politicamente, né? A gente só joga pedra, não é para jogar pedra, né? A gente precisa pensar que independente, né, da criatura, do ser, né? Porque tem algumas pessoas que infelizmente não têm nenhuma humanidade para serem governantes, tá? Que independente da criatura que está no governo, tá? Quem precisa, independente de sistema político, de partido político, quem precisa de acesso é a população. É você que paga o teu imposto. É você que está trabalhando. Você que precisa dar dignidade para a tua família. Isso não deveria sofrer, né? A gente não devia ficar exposto ou recebendo as pancadas das variações políticas. Você deveria pensar no benefício da tua população. Tá? Até esse período não acontece. Tá? Se você for um pouquinho mais fundo, tá, nas pesquisas, tá, como eu vou seguidamente, certo? Você vai ver que, né, nesse período a gente já não tem mais poliomielite. Beleza. Tá? Nesse período a gente quase não tem tuberculose. Beleza. Tá? Nesse período a gente quase não tem sífilis. Beleza, fruto do quê? Fruto de uma gestão que nasceu lá com Oswaldo Cruz, campanhas, investimento em campanha, investimento em vacinação, investimento em campanha, investimento em vacinação massiva, tá? A gente não ia para o posto de saúde para ser vacinado, né? Tá? A gente não ia, tá? A vacinação chegava na escola, a gente era vacinado na escola. Por quê? Porque já se entendia que os nossos pais tinham que trabalhar. Então a gente era vacinado na escola. O vacinar na escola, tá, foi uma ação ou foi um entendimento que melhorou muito a imunização do Brasil. Tá? Foi um ganho. Então, algumas doenças, né, foram erradicadas. Tá bom? Algumas delas estão voltando hoje pelo nosso profundo despreparo ou pela falta de conscientização da necessidade de você ter acompanhamento, da necessidade de você ensinar para a população que saúde é populacional, tá? Que você que não se trata, né, contamina o teu vizinho, você, né? Tivemos isso no Covid, né? Vacinação compulsória por quê? Tá? No Guarujá, por exemplo, onde a gente, né, estava, né,
lugar que eu tenho muita saudade, nossa senhora. Olhar para minha praia, tá faltando aqui a gente não tem praia. Aqui não tem nem a praia de Rio pra gente ir. Bom, na cidade do Guarujá você tinha os baile funk, você tinha o povo com o carro no meio da rua juntando, né, fazendo bailão, fazendo festa no meio do Covid. Tá? Isso é uma falta profunda de senso, né, de respeito às outras pessoas que fazem parte da tua população. Então, enquanto isso é para vocês aí que tem um pouquinho mais de discernimento, tá? A gente precisa mudar essa consciência de quem tem mais noção social, né, para a gente poder educar quem tem menos. Tá? Você que é mais instruído ou que tem uma noção maior de sociedade, né, você precisa ser um mediador. Você precisa começar a conversar com quem é menos favorecido ou com quem tem menos entendimento, que saúde é uma questão populacional. Tá? Quando você melhora a condição de saúde da tua população, tá? Quando você é fiscal chatão, né? Quando você é o fiscal chatão do teu vizinho, que guarda pneu, que guarda garrafa, que não corta o mato, tá? Quando você é o fiscal do povo que não vacina no teu bairro, tá? Quando você é o fiscal do cara que joga água, que joga lixo dentro do canal, você começa a ser fiscal de saúde. Por quê? Porque a tua família, né? A tua família é beneficiada quando você começa a olhar em volta e começa a ver que você tem que ser ator do teu direito. Tá? Embora eu não concorde, Rodrigo, tá? É o meu nome que está aqui, tá? Para quem tem alguma dúvida, o nome do canal é o meu nome, tá? Para não ficar dúvida. Então você tem que xingar, tem que processar, me processa, beleza? Mas eu tenho o direito até hoje, constitucionalmente eu tenho o direito de expressar a minha opinião, tá? Certo? Então você, como pessoa, tem o direito e o dever de ser ator da nossa história enquanto cidadãos. Tá? Então, embora eu não concorde com todas essas reivindicações, né, que são, para mim, de cunho segregacionista racial, né, que a gente está discutindo gênero, que a gente está discutindo um monte de meleca para desviar a atenção, tá? Nós, enquanto população, precisamos nos apropriar do nosso direito. Você tem que ser instrumento de saúde da população que te rodeia. Tá? Certo? Então, só para dar um exemplo para vocês. Eu aqui, beleza? Eu não tenho tempo nem para me coçar, certo? Uma faculdade de medicina mais, né? Tem que tocar o meu consultório. Eu tenho uma família grande para manter, tá? Mas a gente precisa fazer obra pública, tá? Então, o que acontece? Eu continuo tendo serviço social de acupuntura, de dietética chinesa, de atendimento em psicanálise para quem não pode pagar. Tá? Por quê? Porque o cara que presta serviço aqui na cidade, né, é uma cidade tremendamente desprovida de serviços, beleza? Só tem o cara. Então, se ele não consegue ter a melhoria do atendimento dele no sistema de saúde, a gente precisa ver o que a gente pode fazer para ajudar. Tá? Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque eu passei por isso. Tá? Não adianta ser instruído. Beleza? Eu tive uma lesão, tá? Que eu ainda estou lidando com ela, beleza? Que foi gravíssima, certo? Chego numa cidade, num posto de saúde, onde eu tenho um médico, tá? Uma UPA muito bem montada, uma unidade de saúde familiar muito bem montada, beleza? Tem um hospital próximo do lado, certo? Mas a pessoa que está me atendendo, o médico que está me atendendo, é completamente despreparado enquanto pessoa para atender alguém. Então ele olha para uma pessoa que chega de ambulância e que não tem condição de ficar de pé, ele prescreve um antibiótico sem fazer exame nenhum. Tá? Então ele imagina um quadro clínico e ele dá um diagnóstico sem nenhum exame. Quando eu digo sem nenhum exame, é nem clínico. Ele nem olhou para a minha cara, ele nem tocou, ele não fez nada. Ele presumiu que eu tinha determinada coisa. Tá? Aí ele já prescreve um tratamento de antibiótico. E o que ele diz para mim? Ótimo, eu não tenho como mandar alguém para ir dar antibiótico na sua casa. Então amanhã, para você tomar antibiótico, você tem que vir até aqui.
Aí você diz assim para ele, beleza, a ambulância vai me buscar? Não, a ambulância já foi te buscar hoje, já não pode fazer isso. Beleza? Mas eu não tenho quem dirija e eu não tenho como vir de carro. Problema teu. Se vira, velho. Legal? Se vira. Tá? E aí eu saio dessa cidade aqui, vou para uma cidade teoricamente mais evoluída, mudo de estado, vou para o oeste do Paraná, beleza? Entro num outro hospital, só atendido no sistema considerado como universal. O médico que está lá também não me examina. Legal? Ele pega o antibiótico que foi prescrito pelo médico da outra cidade e continua o tratamento, sem fazer um exame clínico, sem pedir nenhum exame de laboratório, sem fazer nenhum exame de imagem, sem nenhum acompanhamento clínico. Ele está esperando literalmente que aconteça o que aconteceu, certo? Que a minha perna exploda, beleza? Para ele olhar e dizer assim, ó, vai perder a perna. Tá? Isso chama despreparo. E esse despreparo, ele infelizmente parte de nós. A gente não questiona, né? Você não aprende que você tem o direito de aceitar ou não o procedimento, tá? Certo? E mesmo que você tenha, como eu tenho, como a Marta tem, legal? A gente ainda levou 20 dias para conseguir sair desse hospital e ser transferido para um lugar que tivesse um outro tipo de atendimento, tá? 20 dias que, por muito pouco, não custaram não só a minha vida e a minha perna, mas grande parte da minha saúde. Então não adianta muito você ter entendimento se a gente não começa a passar esse conhecimento, você começa a botar as pessoas para entenderem que elas têm direito de aceitar ou não o procedimento, de buscar uma condição de saúde num lugar que tenha mais recursos ou não, tá? E mais uma coisa, simplesmente para quem só gosta de dizer que o problema é racial, né? A gente volta naquela que o índio, que o negro, né? Que o pobre não tem atendimento. Não é só isso aí. Beleza? Tá? Nós aqui que viemos, né? Da Megalópolis, nós viemos de São Paulo, nós viemos de Santos, beleza? Tá? Aqui a gente é tratado como estrangeiro, certo? Então o que o médico diz assim? Eu não posso fazer nada por você. De onde você veio? Volta para São Paulo. Vai buscar atendimento na tua cidade. O que você veio fazer aqui? Isso é atendimento universal de saúde? Eu não sou o mesmo cidadão que paga o mesmo imposto? Acorda, gente. Acorda, porque essa é a realidade que a gente tem. Tá? Essa é a realidade do Paraguai, por exemplo. Tá? A pessoa mais branquinha ou a pessoa mais moreninha de pele, beleza? É atendida no Paraguai antes que a população indígena mais carente, né, que é muitas vezes de aldeia ou que é morador de rua, seja atendida, porque ninguém quer o indígena dentro do hospital. Ninguém quer o indígena nem dentro do Paraguai. Então, se você gosta de falar muito de segregação, quem precisa mudar a segregação somos nós. Em todos os níveis. Saúde é um deles. Porque quando você deixa a pessoa em condição de rua, independente da corzinha de pele dela, independente da raça dela, independente do credo dela, independente da escolha de gênero que ela fez na vida dela, tá? Ela é um portador de condições de saúde que vão ser disseminadas para outras pessoas. Tá? Então você não pode deixar a população na rua. Você não pode deixar a população sem atendimento. Você não pode deixar o povo para tomar banho, né, e tomar água de canal. Tá? Aqui a gente tem a mesma coisa que tinha no Guarujá. Eu chamava o Guarujá de depósito de gente. Tá? Vinham. E ainda vem, tenho certeza que ainda vem. Vem um monte de van, né, que vinha de São Bernardo, que vinha de São Caetano, que vinha de Diadema, que vinha de São Paulo, né, encostava na praia e botava um monte de morador de rua, despejava em Santos e despejava no Guarujá. Tá? Aqui o pessoal do Paraguai faz isso, despeja aqui em Mundo Novo, certo? Tá? Então você tem um monte de gente na rua que não tem o que comer, que não sabe, não tem nem cidade, não tem emprego, não fala o idioma. A culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. Nós temos que dividir essa responsabilidade para começar a conscientizar. Tá? Então a gente vai ver na nossa próxima aula
que vai ficar muito melhor, tá? Só que o muito melhor é para quem entende o sistema. Então a gente precisa entender o que vai melhorar, né? Tá? Isso vale para o teu filho também. Você que é pai, você que é mãe, vale para o teu filho também. Legal? Você chama atenção, tá? Porque chamar atenção é uma necessidade de quem cuida, ou é uma obrigação de quem cuida, né? Você direcionar para que aconteça o melhor. Mas nós, tá? Você que é brasileiro, beleza? Tá? Ou você que come nesse país e que mora nesse país e que é sustentado, se sustenta nesse país, você precisa tomar vergonha na cara e começar a olhar também e aplaudir o que é bom, independente de governo. Tá? Então, semana que vem a gente vai ver que o SUS tem... Nossa, o SUS tem milhões de recursos que a gente precisa literalmente aplaudir, independente de quem colocou lá. Tá? Então, a gente precisa corrigir o que está errado, mas a gente também precisa apoiar o que foi bem feito. A gente precisa ter consciência do que é bom. Você precisa ter noção de que o SUS, né, ele provê medicamentos que são caríssimos no mundo, que as pessoas têm acesso por causa do SUS. Tá? O SUS está provendo implante dentário, está provendo atendimento estético, né? Tá? Para as pessoas que passaram por câncer, beleza? Você precisa entender isso aí. Tá? O SUS tem os serviços de saúde voltados para planejamento familiar, que quase não tem no mundo todo. Você consegue fazer a tua vasectomia, você consegue fazer o teu controle no SUS. Presta atenção. Então, fica na consciência de vocês. Até agora, foi tudo muito ruim. A gente tem que ter consciência disso. Mas também porque a gente não tinha nem voz nem voto para abrir a boca. Tá? Tudo era muito administrativo, de cima para baixo. Agora está mudando. Então, na nossa próxima aula, a gente vai mudar um monte de coisa. Tá? Que eu espero dar na próxima sexta-feira. Não garanto, né? Mas, teoricamente, ela está marcada para a próxima sexta. Aí, tá? Onde a gente vai falar, literalmente, quando começa a chamada abertura política. Aí, tá? Beleza, gente? Mas, bota a mãozinha na consciência aí. Faz igual você faz na sua casa, tá bom? Quando for ruim, você vai lá e conserta, tá? Quando for muito bom, você aplaude e elogia, tá bom? Beijoca para vocês, prazer em ter vocês na minha audiência aí, tá bom? Certo? Quem tem reclamação faz aí que a gente corrige, tá? Quem tem comentário faz aí que a gente lê e assim nós vamos. Beijoquinha para vocês, até mais. Parará, parará.